Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Microsoft querendo lançar o novo console de 10ª geração já em 2026, com o nome supostamente sendo Xbox Prime, né? Tirando a primeira coisa aqui do caminho, né? A Microsoft não sabe nomear console, né? Acho que isso tem que ser dito, né? Porque o primeiro, Xbox, o segundo foi Xbox 360, né? Aí o terceiro, Xbox One. Aí veio o Xbox Series S e o Series X, né? E agora vem Xbox Prime, né? Eu acho assim que eles estão tentando lançar cedo, até porque o Xbox Series S e o X eles estão naufragando nas vendas, né? Eu já cheguei a comentar sobre isso aqui. Na Europa, a cada um Xbox Series X ou S vendido, estão vendendo 11 PlayStation 5 Slim, Pro ou base do primeiro lá que foi lançado, entende? Tipo, a proporção de vendas na Europa é um desastre. Nenhum lugar do mundo a Xbox está ganhando da Sony. E estão perdendo para o Switch na maior parte do mundo também. Então, assim, tá um desastre as vendas, né? Principalmente nesse último ano. Porque, assim, o Xbox Series X não é um console ruim de forma alguma, mas ele é mais caro do que o PlayStation 5 e ele tá oferecendo pouca coisa a mais. Tem o Game Pass, etc, né? Mas, assim, a questão é, a Sony tá ganhando essa geração por grande margem. E aí eles estão tentando fazer meio que... Muita gente está falando assim de jogada Xbox 360, né? Saiu antes e dominou o mercado. Mas as pessoas estão equivocadas por uma coisa, né? O Xbox 360, ele não venceu o PlayStation 3 porque ele saiu antes. Ele venceu porque não só era melhor, como tinha muito mais coisa a oferecer. O Xbox 360 talvez seja o console de maior efeito novidade que o mundo dos videogames já viu, porque ele pegava o que era de melhor na questão de desempenho gráfico para os padrões da época, ele conseguia ter capacidades de memória muito superior dos concorrentes, né? Tinha modelos de 360 que chegavam, se não me engano, ali a mais de 100 GB ou coisa assim, não sei quanto era o limite, né? Talvez, eu não sei se chegava a 500, mas eles tinham isso e o PlayStation 3 chegava nem perto, e eles tinham o sensor Kinect, que para a época foi uma febre, né? Hoje morreu, né? Hoje tem os jogos de realidade virtual e o Kinect acabou sendo bem esquecido na fila do pão, né? Mas na época foi uma febre, né? O Kinect foi um grande sucesso, né? E assim, esse tipo de coisa, o fato deles oferecerem muito mais coisa do que o PlayStation 3, rodar jogos de geração anterior com muita facilidade, e o fato também de que assim, o PlayStation 3 teve aqueles problemas de arquitetura, né, de montar um console que só foi melhorando com o passar do tempo e as novas versões, né? Isso tudo fez a Microsoft vender uma quantidade gigante, né? Tanto é que o Xbox 360 vendeu mais de 80 milhões de unidades, que se a gente somar o Xbox One e o Series X e o primeiro Xbox, não dão as vendas do 360. Esse é o tamanho do 360. Mas ele foi sucesso porque ele era de longe o melhor console da geração. O PlayStation 3, em nenhum aspecto, é melhor do que o 360. Esse é o ponto, entende? O 360 ele foi assim um marco na história dos videogames que a própria Microsoft não conseguiu repetir nas gerações posteriores, porque tanto o PlayStation 4 e o PlayStation 5 batem de frente tranquilamente com os consoles da Microsoft, e ainda tem um aspecto deles terem os exclusivos melhor, né? E assim, né, em termos de hardware, né, que como dizer, o hardware é o que faz o videogame funcionar. Não sei, eu não sou tão expert nesses aspectos técnicos, né? Tipo, é o que tá dentro do console ali, placa-mãe, etc, né? Tipo assim, não tem nada que destaque esse console em relação ao PlayStation, né? Inclusive o PlayStation tem um processador inacreditável de rápido, que é uma das coisas que mais chama atenção. Carregar videogames muito rápido, você perde muito menos tempo carregando e passa mais tempo jogando, que era algo, por exemplo, os consoles da 8ª geração, tanto o PlayStation 4, o Xbox One sofriam mais, né? E a questão é, a Sony conseguiu colocar o seu console de uma maneira mais acessível no mercado, ele é mais barato, né? E assim, até a questão do design, ele é mais ergonômico também, mesmo a versão grandona que eu tenho aqui, ele cabe em lugares menores, que o Xbox Series X seria uma caixa enorme, né? Tipo assim, esse design também, né? E é um design preguiçoso e porco por parte da Microsoft, né? Então, e assim, né? Tipo, o que o Xbox 360 fez, né? Ele ocupou também um espaço de mercado. Isso aí também pode falar do mais cedo, né? Mas assim, o console foi um sucesso porque ele era melhor. Mas a questão é, ele já rodava jogos que eram muitas vezes mais assim, complexos do que os que rodavam no PlayStation 2, que é um salto impossível de se ter do PlayStation 5, Xbox Series X para a próxima geração.
quase todo jogo que está lançando hoje talvez fosse capaz de rodar, mesmo que numa especificação menor, na geração anterior. Ia demorar para carregar, os gráficos iam ser um pouco piores, iam. Mas tem jogo lançado até hoje para PlayStation 4, entende? Tem jogos que ainda estão sendo criados para o PlayStation 4 por até razão de mercado. Ainda tem gente nesse console mais antigo, mas que ainda vai comprar o jogo. Então, assim, o que está rodando hoje no PlayStation 5, entende? É aquele negócio, né? Tipo, ainda não está nem explorando tudo que ele é capaz de oferecer. É a mesma coisa para o console da Microsoft. E a questão é, você vai fazer um novo console. Qual jogo vai rodar nesse novo console que é incapaz de rodar no PlayStation 5 e no Xbox Series X? Porque tudo que as desenvolvedoras de jogos estão fazendo agora são para os consoles atuais. Até projetar algo que esses consoles não sejam capazes de rodar vai demorar anos. O GTA 6, que deve ser essa explosão gráfica, está sendo feito para esse console aqui, o PlayStation 5 e para o Xbox Series X, né? E não está sendo feito para especificamente o PlayStation 5 Pro, que o Pro é um console que lançou no final do ano passado. O GTA 6 está sendo projetado há anos, entende? E a gente vê lá até a foto que vazou do produtor, o que eles estão usando lá é a base de um PlayStation 5 para desenvolver. Então, assim, ele deve rodar muito bem, óbvio que vai rodar melhor no Pro, mas o que eu quero dizer, ele já vai rodar bem no PlayStation 5, ele é feito para rodar ali. Então, assim, os jogos atualmente estão todos sendo feitos para rodar nos consoles atuais, e os consoles atuais são muito poderosos, né? É que a gente não está vendo eles serem utilizados na potência máxima como deveriam. Então, por isso que eu falo muito, né, de quando você vai tentar dar um salto, né, na questão ali do poder dos jogos e tudo isso, mas você está esticando uma corda, né, e eles já estão mais indo para o final da corda, porque vamos parar para pensar que do PlayStation 3, do Xbox One até essa nova geração, foram 7 anos, ainda teve um PlayStation 4 Pro no meio do caminho, mas o que eu quero dizer é, esse salto de 7 anos, sabe onde ele mais refletiu em termos para justificar a atual geração de consoles? Performance, né? Nem gráficos. Porque a gente para pensar, graficamente, os jogos em PlayStation 4 já rodavam muito bonitos, né? O Red Dead Redemption 2 lá é muito lindo, os jogos já estavam bonitos em PlayStation 4, entende? Eu tenho agora uma mania de falar que o PlayStation 4 é um console fraco, de forma alguma era. Mesma coisa para o Xbox One, são ótimos consoles, são poderosos, mas eles não eram capazes de rodar jogos a 4K, a 60 FPS, e agora veio isso, entende? Os consoles hoje são feitos para ter essa performance sem abrir mão dos gráficos, que era algo incapaz para a geração anterior. E o objetivo agora é esse, tentar aliar o melhor dos dois mundos. Só que a questão é, você não vai ter uma distância muito grande, um salto muito grande, em relação à nova geração para essa. Porque, assim, já estamos num nível muito alto, entende? É a mesma coisa que a gente fala, né? Tipo, quando você vê, por exemplo, o salto do PlayStation 2 para o que foi a geração seguinte, é um salto gigante, você nem compara os jogos, parece outra realidade. Mas hoje não tem como fazer isso, porque lá era um momento de aprendizado, era início, entende? A tecnologia evoluiu muito ao ponto de que, assim, 2014 a gente já teve, 2015, né? Tem jogos que estão completando 10 anos hoje. Vou dar um exemplo, o Arkham Knight, olha os vídeos lá no YouTube, né, deles rodando a resolução máxima, porque é um jogo de 10 anos atrás. Tem jogo esse ano que não tem essa beleza gráfica que o Arkham Knight tem. Isso já era algo feito 10 anos atrás. Então, assim, se um jogo de 10 anos atrás já está impressionando graficamente, já é algo fantástico, entende? Você não vai ter como ter um salto tão grande assim, entende? Você não vai conseguir dar esse choque que foi a mudança de PlayStation 2 para um PlayStation 3, do Xbox para o Xbox 360, porque não há muita coisa que permita isso, né? Tipo, já estamos chegando num ponto de realismo, de qualidade gráfica, que, assim, em termos visuais, as coisas não vão mudar tanto assim, em termos de imagem. O que pode mudar é performance. E a questão é, como o PlayStation 5 Pro já consegue rodar muita coisa a 4K 60 FPS, né? Você vai ter que, com o Xbox aí novo, né, fazer algo que, assim, justifique muito, né? Assim, tem que ser superior ao PlayStation 5 Pro e ainda talvez estar num preço similar no mínimo, entende? Qual a chance da Microsoft entregar isso, entende? É difícil. Eu acho que isso é uma tentativa desesperada para manter os consoles deles vivos, porque eles estão perdendo feio essa luta no momento. Isso porque não foram... Aí a gente vê, o jogo virou, né? Se o 360 era tão melhor que o PlayStation 3 e ainda mais barato na época, foi uma revolução desse nível, agora o jogo vira porque eles estão numa situação em que a rival tem um console melhor e mais barato, né? Enquanto eles vão ter que dar esse pulo do gato e tentar adiantar os planos de um console de nova geração. Então, é complicado.
eles vão ter que fazer algo assim fora da curva para conseguir realmente fazer esse efeito manada de novo, que eu acho muito difícil. Porque assim, tudo que for lançar nos próximos anos vai rodar no PlayStation 5, e como é um console muito bom, isso é diferente do que era o PlayStation 3, ele era problemático, e a opção anterior era, por exemplo, o PlayStation 2, que não era capaz de rodar os jogos do Xbox 360, por exemplo, né? Aí é aquele negócio, né? Aquele contexto era propício para a Microsoft dar aquele salto, né? Para conseguir ocupar um espaço. Agora não, o console é bom, o console roda quase tudo muito bem. Então, assim, a interface, o software é excelente, então não tem coisa. O PlayStation 5, as críticas que estão sendo feitas a ele, não tem nada a ver com o console. Isso tem a ver sim com tipo, não ter tanto catálogo de jogos. Aí tá mais na call das desenvolvedoras e da pressão da Sony para aumentar o catálogo de jogos, e talvez a falta de compatibilidade com o PlayStation 3, mas que é algo que já estão estudando. Mas assim, em termos de console, da performance dele, já é ótimo. É um baita console. Então, esse é o grande problema. A Xbox ela já tem um concorrente com um produto muito bom e que não vai sair de linha tão cedo, né? Tipo, o 360 fez os consoles anteriores saírem de linha. Mas agora é um desafio muito mais difícil. Então, assim, eles teriam que ter uma carta na manga muito grande, e para mim isso não parece o caso. Me parece mais um desespero, porque em termos de consoles, o Xbox está perdendo feio e já está chegando ao ponto da Microsoft tentar colocar os exclusivos deles no console da Sony para não perder tanto dinheiro assim, porque eles estão perdendo dinheiro, já que a fatia do mercado que eles estão vendendo os exclusivos é menor, tem mais gente nos concorrentes, e aí para não perder o dinheiro desses jogos caríssimos, os jogos de hoje custam centenas de milhões para produzir, eles têm que colocar no console que vende mais. Então, esse tipo de coisa é ruim para a Microsoft. A Microsoft nunca ia querer colocar os jogos deles na Sony, mas talvez seja necessário para recuperarem dinheiro, e vamos ver o que acontece. Talvez isso seja a última tentativa bem desesperada de manter os exclusivos e manter a base de fãs, que nesse momento, assim, né, tipo, eu pessoalmente acho ridículo essa briguinha PlayStation versus Xbox. Eu acho que é bom pro mercado que existam dois consoles fortes e tudo isso, né, mas são duas boas máquinas, não vejo por que as pessoas têm que ficar xingando uma da outra, né, mas a questão é, se a Microsoft faz isso, deixa uma base de pessoas que apoiam muito o que a Microsoft fez pro mercado e tudo isso, né, muito decepcionada, e dá um ar de vitória para o concorrente. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.